João, no capítulo 4, no versículo 6, de sua epístola, na sua primeira epístola, ele consola a sua plateia da sua época, dizendo: nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Por isso que quem é do mundo não nos ouve. Nós somos de Deus. Quem é do mundo não nos ouve. Eles não entendem a Deus. Logicamente, também não nos entende. A voz que eles entendem é a voz do mundo e das coisas do mundo. Isso eles entendem. É naquilo, como disse Tomé, eu tenho que ver e tenho que tocar. Naquilo que eles não veem, não tocam, não põem o dedo na ferida, eles não entendem. Pois o espírito deles está um com o espírito do mundo. O espírito deles são um com o espírito do mundo. E o espírito do mundo é um com eles. Eles não podem nos entender, porque nós somos de Deus. O espírito que há em nós, a semente que há dentro de nós, é uma semente eterna. Eles não podem entender o espírito desta semente eterna. Por isso que eles não nos entendem. Eles vão achar que estamos loucos. Eles não entendem Deus. Pois o espírito de entendimento deles está fechado, cegado, para poder desvendar a semente eterna, o Espírito de Deus que está em nós. Eles estão na obscuridade do mundo. Não podem enxergar a luz. Não conseguem. Estão vendados para este lado. São do outro império. O império do mundo. O império que não vê a luz da eternidade. Só consegue enxergar as trevas deste mundo. O momentâneo, o passageiro, o ilusório. Porque a matéria se decompõe. Tudo que é material se decompõe. É passageiro. E ele só consegue ver o passageiro. Não tem o espírito para desvendar para ele a semente da eternidade. Então, eles não vão entender vocês. Porque vocês são de Deus, filhinhos. Vocês agora são de Deus. Em vocês agora brilha a semente do Espírito Santo. Em vocês o Espírito Santo depositou a semente eterna, e essa semente eterna é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que agora foi construído em vocês através
do Espírito Santo ao lermos a Escritura Sagrada. É assim que essa semente eterna encontra abrigo em vocês. A terra boa. Por isso que vocês vão produzir 30, 60, 100. Terra boa. Aí está a diferença. Jesus já tinha dito que a semente cai em terras pedregosas, a semente cai entre os abrolhos, quer dizer, entre os espinhos, e a semente também cai em terra boa, terra fértil. Quando a semente cai em terras pedregosas, ela se admira, a semente brota bonita, mas daí a pouco, por causa da dureza, e não consegue penetrar suas raízes, o que acontece? Morre, a planta morre cedo. É isso que acontece com muitos que recebem com alegria a palavra de Deus. Mas o coração fica duro. Não cria raízes. Isto é, não dedicam tempo na presença de Deus, na presença da sua palavra, na meditação da sua palavra. Mas estão como que alicerçados no mundo. E o chamado do mundo é forte demais. E diante desse chamado do mundo, das vozes do mundo, a raiz da palavra de Deus encontra como que uma rocha e não consegue entrar na pessoa. A pessoa cria uma barreira e não larga os seus velhos costumes, não larga suas velhas atividades e permanece no mesmo estado. Então, a planta divina não consegue fecundar. Suas raízes morrem porque não consegue penetrar. A pessoa não dá espaço para isso. É muito duro para as raízes da palavra de Deus entrar naquele âmbito, naquela circunstância. Aí, a planta divina morre, não consegue. Outras, a planta divina faz o quê? Cai no meio da agitação, da aflição, da tormenta pela sobrevivência, ou a tormenta por doença, por enfermidades, por falta de compreensão, de entendimento, não consegue um consenso com os outros e vive com a mente perturbada. Então, a palavra, ela fica sufocada, agitada, e não consegue sobreviver naquele espírito, naquele lugar. E ela morre. A planta divina morre, não floresce. Mas em vós sois de Deus. Vocês deram o terreno certo, a atenção adequada à palavra de Deus. E ela brotou em vocês. Hoje vocês são novas criaturas. Vocês são de Deus. Vocês são pertencentes ao quê? Ao reino de Deus. Uma outra espécie nesse mundo. Era esta a pregação com que João, o apóstolo amado, animava aqueles, a sua plateia que estavam diante dele, com estas palavras, porque passavam por tempos difíceis, tempos tumultuosos, pois o Império Romano, o Império de Ferro, atormentava aquela região.
já tinha destruído o templo, espalhado o povo, e o povo passava uma grande angústia sobre aquele regime de ferro. Mas era animado com estas palavras. Com estas palavras, eles renovavam suas forças como as águias. E com estas palavras, eles venceram. E hoje, a palavra perdura. O Império Romano, o Império de aço, de ferro, ruiu, foi por terra. E a palavra é vitoriosa. Esta mesma palavra de João, vós sois de Deus, filhinhos, é colocada diante dos nossos olhos. E nós podemos nos animar como eles se animaram. E vamos vencer os obstáculos que sopram sobre a nossa época e nossa geração. Como eles venceram. Pois essa palavra faz de nós mais do que vencedores. Por isso que temos a fé que vence o mundo, a nossa fé. Esse tipo de fé que João tentava implantar para a sua plateia naquela época é o mesmo que hoje está sendo desvendado diante dos nossos olhos. Que nós somos de Deus. Nós somos gerados de novo. Gerados do quê? Gerados da semente de vida, que é produto da revelação do Espírito Santo quando nós lemos as Escrituras Sagradas. Cristo em nós. Isso aí faz a diferença. É daí que saem as forças. É daí que sai a energia para sermos mais do que vencedores em qualquer situação. Renovaremos nossas forças e o mundo vai admirar. Daí, a palavra de Deus é aquela palavra que nos revigora para sermos vencedores e mais que vencedores nessa corrida da vida. É uma boa nova, né? Vamos lembrar então que nós somos de Deus, filhinhos, e que o maior habita em nós, que o mundo não nos entende. Por quê? Há um outro espírito dentro deles. Mas em nós há o Espírito eterno, que fala da eternidade, onde nós passaremos a nossa existência. É uma boa nova, né? Nós somos de Deus, filhinhos. O mundo não nos entende, porque não entende as coisas de Deus, não entende as coisas da eternidade. Mas o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos dele. E vamos chamar Abba Pai. É o testemunho interior. É aí o que nos interessa. É aí que fixamos nossa raiz, na palavra de Deus. Somos de Deus, filhinhos. É uma boa nova, né? Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem que ecoou há 2000 anos atrás. E agora se torna presente diante de nós. Nós somos de Deus, filhinhos. Com isso, eles tiveram energia para vencer seus obstáculos. Com isso também, nós venceremos os nossos. E faremos a nossa história triunfadora. Porque essa é a fé que vence o mundo, a nossa fé. Amém.